Você já se perguntou o que acontece nos corredores de um hospital quando as luzes se apagam e a noite cai? Quando a única coisa que quebra o silêncio é o bip distante de um monitor e talvez o som de um passo que não deveria estar ali? Eles dizem que são lugares de cura. Mas e se o que realmente acontece lá é algo muito mais sombrio? Hospitais, mais do que qualquer outro lugar, são pontes entre a vida e a morte. O que não te contam é que, em meio ao silêncio do turno da noite, alguns desses pacientes que cruzaram para o outro lado simplesmente se recusam a ir embora. Hoje, vou te guiar por 5 relatos que circulam em rodas de cafezinho e sussurros. Histórias que só enfermeiras sabem porque elas estavam lá. Elas viram, sentiram e talvez você também sinta esse arrepio. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora você não vai encontrar em nenhum livro de medicina. 1. O menino do quarto 307. O turno da noite, para quem trabalha em hospital, é um silêncio pesado. Mas no terceiro andar do Hospital Geral de São Paulo, o quarto 307 sempre foi um problema. As enfermeiras mais antigas contavam a história de um menino de uns 8 anos que havia morrido ali, abandonado, há mais de 2 décadas. Um fantasma solitário, diziam, que nunca teve família e por isso nunca partiu. Era uma lenda urbana contada aos novatos, uma brincadeira de mau gosto. Mas para a enfermeira Clara, essa lenda se tornou uma realidade gelada. Em sua primeira semana no plantão noturno, ela ouviu o som de uma bolinha de gude batendo no chão, vindo do 307. Toque, toque, toque. O som era ritmado e vinha do quarto vazio, a porta entreaberta. Ela pensou que era apenas um cano antigo, mas a curiosidade a dominou. Ela empurrou a porta de metal, que rangeu com um gemido abafado. O quarto estava na penumbra. A cama, intocada, parecia uma ilha no meio do vazio. Enquanto a porta se fechava lentamente atrás dela, Clara sentiu o ar ficar gelado, um frio que não vinha do ar-condicionado. De repente, o som da bolinha de gude parou. Um silêncio pesado e opressor tomou conta do quarto. O som veio de novo, mas dessa vez parecia vir debaixo da cama. Toque, toque, toque. Clara se abaixou, o coração batendo na garganta, mas não viu nada. Quando se levantou, sentiu uma leve pressão na gola de seu uniforme, como a mãozinha de uma criança tentando alcançar algo. Ela olhou para baixo, mas não havia ninguém. De repente, a voz de um menino, fina e trêmula, sussurrou bem perto de seu ouvido. Um som que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. Você não vai achar. Um medo avassalador a atingiu, fazendo-a tropeçar para trás. Ela correu para fora do quarto, o som de seus próprios passos ecoando no corredor. Na manhã seguinte, ela contou o que aconteceu à Dona Vera, a enfermeira mais velha. Vera apenas balançou a cabeça com uma expressão de pena. Ele não queria brincar de esconde-esconde, ele queria que você o achasse, para nunca mais ir embora. Clara pediu demissão. O quarto 307 ainda está vazio, mas as enfermeiras que trabalham no hospital juram que se você passar pelo corredor à meia-noite, pode ouvir a bolinha de gude e um sussurro que te pergunta se você quer brincar de esconde-esconde. Para sempre. 2. A mulher de preto no corredor. A lenda da mulher de preto é conhecida em quase todo o hospital antigo. Uma figura que aparece em momentos de grande dor e luto, como se fosse um prenúncio sombrio. No hospital universitário, essa figura era uma presença constante.
Um fantasma silencioso que apenas as enfermeiras mais sensíveis podiam sentir. Mas numa noite de tempestade, a enfermeira Paula a viu. O gerador do hospital falhou e o corredor do térreo ficou quase na penumbra, iluminado apenas por algumas luzes de emergência que piscavam sem parar. Paula estava revisando prontuários na estação de enfermagem, o único som sendo o bip do monitor de um paciente. Foi então que ela a viu. A figura de uma mulher alta e magra, vestida com um vestido preto longo e formal, parecia flutuar mais do que caminhar pelo corredor. Seu rosto era pálido e seus olhos fundos e vazios pareciam carregar toda a dor do mundo. Paula, no início, pensou que era uma parente, mas a forma como a mulher se movia, sem fazer som algum, a aterrorizou. A mulher de preto parou em frente à porta do quarto 14, onde um paciente em estado terminal lutava pela vida. A figura ficou ali por alguns segundos, apenas observando, com uma calma assustadora. Um silêncio pesado se instalou e Paula, sem saber porquê, sentiu um calafrio percorrer a espinha. De repente, a sirene de parada cardíaca do quarto 14 tocou, um som alto e estridente que quebrou o silêncio da noite. A mulher de preto se virou e, por um instante, sorriu para Paula. Não era um sorriso de alegria, mas um sorriso de satisfação, de triunfo. No dia seguinte, a família do paciente estava lá. Eles descreveram a avó que haviam perdido recentemente e que a mulher de preto tinha nos mínimos detalhes a mesma descrição. Exceto, é claro, pelo sorriso, que não era de luto, mas de satisfação. A lenda diz que a mulher de preto não é a morte, mas o fantasma de uma paciente que viveu uma vida de dor e agora se alimenta da dor dos outros, anunciando a chegada de algo que as pessoas mais temem. E se você a vir, não pisque, porque se você piscar, ela estará em sua frente, e o próximo a ter a visita dela será você. 3. O paciente sombra do quarto 12. Há histórias sobre pacientes que não são vistos, mas somente sentidos. No andar de psiquiatria, onde as emoções são mais densas, há um quarto, o 12, que as enfermeiras evitam. A última pessoa a ser internada ali foi um homem com esquizofrenia, que dizia ver uma figura escura e silenciosa no canto do quarto. Ele morreu ali, de parada cardíaca, mas o legista não conseguiu determinar a causa exata. Depois disso, o quarto ficou vazio, mas o cheiro de mofo e algo indefinível, como um perfume antigo, continuava. Uma enfermeira, recém-contratada, se queixou de sentir um calafrio toda vez que passava perto e que o termômetro do quarto, que estava quebrado, marcava sempre 12 graus Celsius. Ela resolveu arrumar a cama e, enquanto estendia o lençol, a sombra se ergueu do chão. Não era um fantasma, era a forma escura e sólida de um homem, tão real que ela podia sentir o ar ficar denso e frio, como se toda a energia vital do quarto estivesse sendo sugada para dentro daquela figura. A sombra se inclinou sobre ela, mas não a tocou, apenas a observou. E o som de uma voz sussurrou, não com palavras, mas como um pensamento que não era dela. Você não vai me enganar. Aqui eu estou seguro. A enfermeira fugiu e nunca mais retornou. A porta do quarto 12 continua fechada, mas às vezes, à noite, os pacientes do andar de psiquiatria se queixam de ter uma visita. Uma sombra que se senta na beira das suas camas e que sussurra que não há para onde fugir. 4. A caixa de música do andar pediátrico. O andar pediátrico, durante a noite, é o silêncio mais triste de todos. Mas uma noite, a enfermeira Camila ouviu uma melodia.
uma caixa de música tocando. Ela procurou, mas o som parecia vir de todos os quartos, e de nenhum ao mesmo tempo. Era uma canção de ninar, suave e melancólica, que parecia acalmar os corações das crianças. O som a guiou até o quarto de uma menina que estava em coma. A menina, um anjo com cachos dourados, parecia mais serena do que nunca. Um leve sorriso brincando em seus lábios. Camila olhou em volta e, debaixo da cama da menina, viu uma pequena caixa de madeira, esculpida com uma bailarina. A caixa de música parou de tocar. De repente, uma das mães que passava pelo corredor, uma senhora de cabelos grisalhos, a olhou nos olhos. Essa é a caixa que minha filha me deu antes de falecer. A senhora a pegou e a guardou na bolsa, sem dizer mais nada. No dia seguinte, a menina que estava em coma acordou, e a única coisa que se lembrava era de uma bailarina dançando uma canção de ninar no meio da noite. A lenda diz que a caixa de música é a alma de uma menina que morreu de câncer e que ela a usa para guiar as almas das crianças que estão prestes a partir, para que elas não se sintam sozinhas. A mãe que a pegou não era uma mãe, mas a própria bailarina, uma alma gentil que se recusa a ir embora e que visita as crianças para dar a elas uma última dança, uma última canção de ninar. O cheiro de flores murchas na sala de cirurgia. Salas de cirurgia à noite têm um cheiro de antisséptico e limpeza, mas a enfermeira Sônia, que trabalha há anos no setor, jurava que em uma sala específica, a de número 7, o cheiro era outro. O cheiro era de flores murchas. Ela contou que o cheiro só aparecia quando uma cirurgia era complexa e tinha um alto risco de morte. Em uma noite particularmente fria, eles estavam operando um paciente idoso. O cheiro de flores murchas era insuportável, um perfume agridoce que parecia impregnar as paredes e o ar. Sônia o sentiu e soube que a cirurgia não terminaria bem. O paciente morreu na mesa de cirurgia. Mas a história não acaba aí. Sônia, ao sair da sala de cirurgia, sentiu a presença de alguém. Olhou para trás e viu uma senhora de cabelos brancos, sentada em uma cadeira no corredor, com as mãos cruzadas. A senhora a olhou e sorriu, mas não disse nada. Quando ela piscou, a senhora havia sumido. Mas o cheiro de flores murchas continuou. E Sônia sabia que a senhora de cabelos brancos era a morte, e ela havia vindo para levar o paciente embora. A lenda diz que o cheiro de flores murchas é a fragrância de uma senhora que foi a primeira a morrer na sala 7, e que ela vem para levar os moribundos para o outro lado, para que eles não se sintam sozinhos. E se você a vir, não pisque, porque se você piscar, ela estará em sua frente, e o próximo a ter a visita dela será você. Esses são os relatos que circulam nos corredores dos hospitais, sussurrados em voz baixa no meio da noite. Histórias que talvez você já tenha ouvido, mas nunca da boca de quem estava lá. A pergunta é: o que mais acontece quando as luzes se apagam? E você? Já teve uma experiência assustadora em um lugar que deveria ser seguro? Conte sua história nos comentários. Deixe seu like se você chegou até o final e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Afinal, a escuridão sempre esconde algo.